Nesse vídeo eu vou trazer para você os 11 principais fundos da Vanguard, que é uma das maiores gestoras do mundo, para você fazer buy and hold e poder dormir tranquilo e ir para a praia. Se você gosta desse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos, sou analista de valores imobiliários e neste canal eu trago para você como investir em uma carteira de aposentadoria global, investindo no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável. Mas antes, já me segue lá no Instagram, é otavio.paranhos, todos os dias respondo várias perguntas por lá. E também agora um aviso, agora é dia 27 de junho, quinta-feira, às 20 horas, nós teremos um evento que se chama a Jornada do Investidor Global, que é a sua jornada de como que você vai estruturar essa carteira de aposentadoria. Eu estarei com você ao vivo, estarei com você online, é gratuito, basta você se cadastrar aqui embaixo, em que eu vou mostrar a minha metodologia, a metodologia que eu aplico aos meus mais de 1.500 alunos. E também neste mesmo dia, dia 27 de junho, abriremos vagas do curso pioneiro no Brasil sobre investimentos passivos e globais para uma carteira de aposentadoria, que é o meu curso Investimentos Globais. Portanto, se você se interessa por essa oportunidade, basta você se inscrever aqui embaixo e vamos então direto para o nosso conteúdo. Eu sempre recebo muitas perguntas de pessoas que gostam de fazer separações de gestoras. Ah, Otávio, eu invisto em ações globais, eu invisto eventualmente aqui em renda fixa no Brasil, mas eu gostaria de ter uma segurança maior na parte das gestoras, ou seja, investir um pouco em alguma gestora, investir outro pouco em outra gestora, na prática com a administração de uma ou de outra gestora. Para quem não sabe, a Vanguard é uma empresa que na realidade ela foi criada pelo John Bogle, mas dentro de outra, né? O John Bogle, depois de se formar em 1951, ele começou a trabalhar em uma empresa que se chamava Wellington Management Company, que era uma empresa de gestão de recursos também, que fazia gestão ativa de vários fundos, e o Bogle, dentro dessa empresa, criou um braço de gestão de fundos, mas um fundo passivo. Nesse caso, em 1976, ele criou o primeiro fundo, né, que é indexado, né, que era indexado ao S&P 500, justamente de maneira passiva, né? Ele teve uma aderência muito pequena, obviamente porque não pagava comissões para os assessores, assim como nós temos esse problema no Brasil, e ele tinha juntado somente 11 milhões de dólares nesse fundo lá em 1976, demorou um tempo até ele passar de 100 milhões por fusão com outros fundos da mesma gestora, mas aos poucos ele foi pegando tração ao longo do tempo. Isso aí foi em 1976 a 80, a partir dos anos 80 outras gestoras também já tinham mais fundos também passivos, mas ele foi totalmente pioneiro nesse ponto. E quando nós analisamos hoje as principais gestoras globais, né, a gente encontra aqui, esse dado aqui é de 2022, a BlackRock, que é a maior empresa de gestão, tinha 8 trilhões e 600 bilhões de dólares sobre gestão. Para você ter uma noção, o PIB do Brasil ali é de 1,5 a 2 trilhões de dólares. Então só a BlackRock, né, tem ali uma gestão de praticamente 4 vezes e meia o PIB do Brasil. A Vanguard, que é justamente esta empresa, esta gestora que nós estamos falando, fazia a gestão em 2022 de 7,2, 7,3 trilhões de dólares, tá? Para quem tem dúvida, né, quando a gente procura aqui Brasil, por exemplo, a gente vê que a primeira empresa no Brasil é o Banco do Brasil, que tem ali, que tinha em 2022, 274 bilhões de dólares, ou seja, praticamente 40 vezes menor do que a Vanguard. Então, algumas pessoas não têm receio, né, de colocar o seu dinheiro no Banco do Brasil, mas teriam receio de colocar na Vanguard. Então, esse ponto é só para colocar um pouco de perspectiva nessa questão. Quando a gente vai para outras empresas, como por exemplo aqui a gente vê o Itaú, tinha, né, 166 bilhões de dólares, depois do Itaú vem a Caixa Econômica com 114, depois vem o Banco Bradesco com 110, depois vem o BTG Pactual com 66 bilhões, então de fato são empresas muito menores, né, mais de 100 vezes menores do que a própria Vanguard e do que a própria BlackRock, que são duas das maiores empresas de gestão, principalmente passiva, principalmente em ETFs globais. E só uma curiosidade antes de nós entrarmos nos 11 fundos que eu gostaria de trazer para você, o nome Vanguard, né, ele veio do nome de um navio britânico, né, HMS Vanguard, que foi lançado em 1787, que lutou durante as guerras napoleônicas e ganhou uma batalha no Nilo ali contra as tropas francesas, que é bem interessante. E esse navio veio a ser desmobilizado em 1821, ou seja, lutou aí durante praticamente 35 anos. Algumas pessoas podem dizer, ah, Otávio, eu li num livro do John Bogle que ele falou que era recomendável investir em fundos mútuos e não em ETFs, ou seja, fundos que podem ser comprados em bolsa de valores. Por que eu deveria comprar um ETF? Basicamente porque os ETFs eles são mais eficientes em termos tributários. Por quê? Porque principalmente nos Estados Unidos, quando um fundo mútuo ele vende uma ação, quando faz um giro natural da carteira, se ele tem um ganho de capital, ele tem que pagar imposto por isso. Isso não acontece com o ETF porque o custo, o giro da carteira fica fora do ETF. Isso é uma questão mais técnica, né, que eu explico melhor no meu curso Investimentos Globais, mas na prática você tem que saber que o ETF ele é mais eficiente em termos tributários. Então, para você manter no longo prazo, é melhor que você tenha um ETF porque você não vai pagar imposto sobre o giro natural da carteira.
carteira que acontece independente da estratégia, mesmo que seja numa estratégia mais passiva, que apenas mantém as empresas, em algum momento vai ter giro de carteira ali dentro e, portanto, você vai evitar pagar imposto sobre este giro, certo? Mas de cara, vamos então aos 11 fundos que eu gostaria de trazer para você. A Vanguard, tanto nos Estados Unidos como na Europa, tem dezenas de fundos, eu não preciso nem mencionar isso, principalmente nos Estados Unidos, com ETFs mais setoriais, com fundos mais setoriais, mas aqui eu gostaria de trazer para você as principais peças do quebra-cabeça para você estruturar uma carteira minimamente segura, certo? Trazendo então a lista através de um diagrama dos 11 fundos da Vanguard, não é uma lista exaustiva, obviamente, mas é uma lista para você poder construir uma carteira com maior retorno, com maior segurança de maneira geral, certo? Então aqui apenas para mostrar para você, nós passaremos ponto a ponto, mas aqui você observa na linha preta as ações globais, que é basicamente a alocação global, que pode ser feita tanto através de um fundo americano apenas, que é o fundo VT, que é o fundo da Vanguard Global, que investe em 10 mil empresas, como o VWRA também, que é um fundo irlandês de acumulação que também investe de maneira global. Depois aqui na parte esquerda do grande bloco preto, nós temos a parte azul, que nada mais é do que o total das ações apenas americanas, né, através do fundo VTI. Dentro desse fundo VTI, nós temos tanto empresas somente large caps, empresas grandes do S&P 500, como o VO, que é o fundo americano, e o VUAG, que é o fundo irlandês, também para você ter essa exposição a fundos irlandeses. Nós temos também aqui o VIOV, que é um fundo de small caps de valor, que vai aumentar a expectativa de retorno da sua carteira, porque ele vai ter uma maior alocação em empresas menores, em empresas que têm maior custo de capital. De maneira geral, são mais arriscadas, por isso que a expectativa de retorno aumenta bastante. Aqui na parte direita, você observa o que as ações que são de fora dos Estados Unidos, através do fundo VXUS, que é um fundo americano, que investe em tudo que está fora dos Estados Unidos. Certo? Dentro dessa alocação, nós temos os principais países desenvolvidos, como Japão, França, Europa de maneira geral, né, Alemanha, etc. E nós temos também países emergentes, que aqui estão representados em verde, né, no fundo VWO, que é um fundo americano também, e também no fundo irlandês de acumulação VFEA, que é um fundo para você justamente ter essa exposição sem aquela tributação americana sobre os dividendos dessas empresas de países emergentes. E depois aqui eu coloquei apenas para constar, para que seja eventualmente útil para você, eventualmente nos seus objetivos financeiros, de gastar alguma coisa nos Estados Unidos, de gastar alguma coisa em dólar, que são dois fundos de tesouro americano de renda fixa, né? Então o BSV e o VDST, que é um fundo irlandês, nesse caso também de tesouro americano, os dois, portanto, de renda fixa, por isso que eles estão apartados da alocação total aqui de ações, que está na linha preta, que é representada pelo VT, certo? Então vamos agora especificamente fundo a fundo. Então, indo direto ao ponto para você, este aqui é o site do VT, que é um fundo global de ações, tem uma taxa muito baixa de 0,7% ao ano. Quando nós vamos observar as principais características do fundo, a gente vê que ele tem praticamente 10 mil ações, empresas que têm um PL médio de 19,5. Algumas pessoas podem achar que é um pouco caro, mas quando a gente considera a qualidade média dessas empresas, que de maneira geral é muito alta, né, com um ROI, uma rentabilidade sobre o patrimônio líquido em dólar de 17%, o que é excelente, né? Quando a gente considera que a taxa básica americana está em 5 pontos percentuais, aqui você teria, né, na média dos projetos das empresas, rentabilidades que na sua média são 12 pontos percentuais ao ano acima da taxa básica americana. De fato, é uma carteira que na sua média é muito rentável, embora tenha centenas de empresas não tão boas assim, mas você garante que você estará investindo nas melhores. Quando a gente observa aqui o diagrama, né, por especialização, né, por característica, a gente vê que de fato são empresas na maior parte large caps e empresas não só de valor, mas também não só de crescimento, empresas na média aqui, porque você estará investindo no mercado global, certo? Aqui a gente observa as características por país, então de mercados emergentes 10%, Europa 15%, a parte do Pacífico, principalmente o Japão 10% e a América do Norte ali 64%, sendo que os Estados Unidos ali é 61% praticamente. Então a gente observa aqui 61% nos Estados Unidos, 6% no Japão, 3,7% no Reino Unido e assim sucessivamente. Todas as principais empresas estão aqui embaixo, são aquelas empresas que você conhece, a Microsoft, a Apple, Nvidia, a Amazon, etc., principalmente as de tecnologia, né? Quando nós vamos para o fundo irlandês, nesse caso aqui, ele sempre oferece, né, vários tipos de siglas. Eu mencionei o VWRA porque ele é em dólar, né? Se nós formos observar quais são de fato os códigos de listagem, se você quiser comprar em dólar na Bolsa de Londres, você vai digitar o que eu mencionei, que é o VWRA. Agora, se você quiser comprar na Bolsa de Londres, por exemplo, em libra esterlina, é o VWRP, mas na prática se trata do mesmo fundo. Ele vai pegar o seu capital que você mandou para ele, e ele vai transformar em várias moedas globais e comprar as ações conforme está descrito
descrito aqui. Então, quando a gente observa a carteira propriamente dita, nesse caso, esse fundo tem 3.666 empresas, ou seja, menos da metade do VT, né? O que não é necessariamente um problema, porque você vai ter uma correlação muito grande. Aqui a gente observa o PL de 19,8, a gente observa preço sobre valor patrimonial de 2,8. Quando nós colocamos no gráfico para observar, nós vemos que os dois fundos são realmente muito parecidos. Saliento que nesse gráfico aqui, embora o VT aparente ter aqui uma rentabilidade levemente superior, também decorre, obviamente, de ele investir mais em small caps, em empresas menores. Mas veja, aqui não tem a tributação, tá? Que se você fosse um residente brasileiro, você teria uma tributação de 30% na fonte sobre os dividendos que são pagos pelo VT. É um dividendo baixo, aproximadamente 2% ao ano, mas ainda assim você teria uma leve redução que ficaria levemente abaixo do VWRA. Dentro do meu curso de Investimentos Globais, eu mostro uma planilha comparativa por domicílio de fundos, em que a gente observa que um fundo americano em relação ao fundo irlandês vai ter uma rentabilidade muito parecida, mas uma rentabilidade levemente superior para o fundo irlandês em períodos acumulados de 25 anos e de aproximadamente 2-3% no total. Se fosse um fundo brasileiro, teria uma vantagem um pouco maior de 5% no total, tá? Mas são dois fundos muito semelhantes. Você observa aqui no próprio site do VWRA que na prática, né, as exposições e a geografia são muito parecidas. Europa com 15, Pacífico com 10, mercados emergentes com 9,9 e 9,8 aproximadamente. Na parte dos fundos americanos de ações, nós temos o VO, que é extremamente famoso, né, um fundo da Vanguard do S&P 500, que tem uma taxa de 0,03, e também o VDI, que investe no mercado total americano. Avançando aqui na parte de fundos americanos que vão investir em ações americanas, né? Então nós temos o VTI, que investe no mercado total americano, tem uma taxa ridícula, muito baixa, né, de 0,03% ao ano, e nós temos o VO, que é um fundo da Vanguard, também muito famoso, né, que investe somente nas empresas do S&P 500, que também tem uma taxa muito baixa de 0,03, certo? Quando a gente volta para o VTI, para nós observarmos aqui a principal composição, ele investe em 3.700 empresas, com empresas que têm um PL ali de 24, preço sobre valor patrimonial de 4 vezes, e ele é muito parecido com o VT nesse aspecto de caracterização dele, porque ele investe de maneira geral em large caps, e ele faz uma mescla ali entre empresas de valor e empresas de crescimento. Na parte do VO, quando a gente vai observar a composição, ele investe somente em 504 empresas, portanto menos empresas. Também tem ali uma característica geral, embora ele invista somente em large caps, conforme é apontado aqui, investe também de maneira mista entre empresas de valor e de crescimento, ou seja, empresas que já têm os seus modelos de negócio mais consolidados e empresas que estão ainda em fase maior de crescimento, certo? Mas a correlação dos dois realmente é muito grande. E nós temos também a alternativa irlandesa, né? Então aqui para você investir nas empresas do S&P 500, mas em um fundo europeu, no fundo irlandês, nesse caso aqui ele é um fundo de acumulação. Todos os fundos europeus, eles sempre têm no nome aqui a referência UCITS, que é uma regulação europeia, né? Nesse caso aqui em dólar, e aí você pode sempre observar qual é aqui o código dele, né? Se nós formos lá para a parte de preço e distribuição, você vem aqui embaixo e você vai observar todas as negociações. Então, se eu quiser comprar em dólar da Bolsa de Londres, né, eu vou digitar o código VUAA. Se eu quiser comprar, por exemplo, aqui em libra esterlina, VUAG. Se eu quiser comprar em dólares na Bolsa americana, na Bolsa mexicana, perdão, é VUAA também. E em euro, eu posso comprar em euro VUAA também aqui na Bolsa italiana e na Bolsa alemã. Então, sempre você pode utilizar aquela moeda que você achar mais conveniente para você. Na prática, não faz diferença. Você não tem exposição a essa moeda aqui que você compra, né? Você tem exposição à receita das empresas que você está comprando, que nesse caso, quando a gente observa as empresas, né, a gente observa basicamente que são aquelas empresas americanas, principalmente de tecnologia, portanto, vão gerar para você uma exposição predominante em dólar, mas também com receitas em outros países, né? Quando você compra aqui um iPhone no Brasil, você está gerando receita em reais para a Apple, certo? Partindo para ações de fora dos Estados Unidos, nós temos o VXUS, que é um fundo realmente muito amplo, realmente muito barato, também 0,08% ao ano de taxa. Quando nós vamos observar a sua composição, investe em 8.600 empresas, então é um fundo extremamente amplo também, até parecido com o VT, com a quantidade de empresas, mas na média as empresas de fora dos Estados Unidos são de setores não tão voltados à tecnologia, não tão voltados à saúde, e acaba tendo aqui uma precificação muito mais barata, né? Um PL de 15, contrariamente ali ao VT, que tinha um PL de mais de 20 praticamente, tá? Preço sobre valor patrimonial também mais baixo, e aqui quando a gente vai observar as empresas e as alocações, a gente vai ter 1/4 dele que está em países emergentes e 3/4, portanto, em países desenvolvidos, principalmente Europa, a parte do Pacífico, né, que é o Japão, um pouco de Oriente Médio, um pouco ali de América do Norte, que é basicamente o Canadá, certo? Então, quando a gente vai observar os países aqui, a gente tem justamente essa exposição ao Japão, Reino Unido, China, Canadá, França, Índia, etc. e outros
países também aqui. Quando a gente vai observar as empresas, né, são várias empresas realmente muito famosas, algumas pessoas já conhecem, né, então empresas como a ASML, que agora está ficando realmente cada vez mais famosa pelo seu bom desempenho, é uma empresa de litografia que vai desenvolver ali um maquinário para desenvolver chips. Novo Nordisk, que é farmacêutica, Taiwan também de semicondutores, Toyota muito famosa, Nestlé, Samsung, Shell, AstraZeneca de medicamentos, também Louis Vuitton, que é de marcas de luxo também. Então a gente vai ter uma exposição ampla de empresas de fora dos Estados Unidos. Depois a gente vai ter um fundo somente de países emergentes, que é o fundo VWO, que vai dar para você essa exposição. Claramente, né, também é um fundo muito barato, 0,08%. Quando a gente vai observar as empresas, ele investe quase 6 mil empresas aqui em países emergentes, muito amplo, né? Então, quando a gente vai observar por países, o Brasil, por exemplo, já é a quarta posição em 5,7% do total. Praticamente todas as empresas do Ibovespa e grande parte das empresas do índice de small caps brasileiras estão aqui dentro, tá? Então, quando a gente vai observar as posições aqui, principalmente posições asiáticas, né, nas primeiras posições, a gente sabe que a Ásia tem uma alocação bem maior de maneira geral, mas aqui a gente já encontra a Petrobras, a gente já encontra a Vale, né? Se a gente avançar um pouco mais, a gente encontra outras posições brasileiras aqui também, alguns bancos começam a chegar, mas de maneira geral é uma posição predominantemente asiática, com quase 80% da alocação asiática. E depois nós temos um fundo de equivalente de mercados emergentes, mas o fundo irlandês também, nesse caso aqui de acumulação, certo? Que tem uma taxa um pouco maior de 0,22. Quando a gente vai observar a composição também tem uma alocação um pouco mais concentrada de 2.150 empresas, tá? Para você ter essa exposição geral a mercados emergentes também é muito útil. Quando a gente vai observar as listagens aqui embaixo, portanto, onde que você pode comprar esse fundo, também em dólar na Bolsa de Londres pelo código VFEA, também aqui em euro na Bolsa Alemã pelo código VFEA, também na Bolsa Italiana pelo código VFEA também, que você pode comprar sempre aqui também em euros, e nesse caso também tem a possibilidade de comprar em francos suíços, né? Caso você esteja na Suíça, também é uma possibilidade para você ter essa exposição geral a mercados emergentes. Chegando próximo da finalização, o fundo VIOV, que é um fundo de small caps de valor para você investir pela Vanguard em empresas que vão aumentar a sua expectativa de retorno. Naturalmente, por ele ser um fundo de fator, ele tem um preço um pouquinho maior, né, uma taxa de 0,15% ao ano. Quando a gente vai observar a composição do portfólio, né, ele investe em praticamente 500 empresas, 460, e está bem na categoria aqui de empresas small caps, empresas médias e pequenas na prática, mais voltadas a valor, né? Um PL de 13,8, algumas pessoas podem dizer, ah não, Otávio, ele é muito caro, ele tem um PL de 14, então por que eu investiria nele? Ele não deveria ser de valor? Muitas vezes empresas de valor naturalmente são mais arriscadas, portanto podem se encontrar em situação de lucro negativo ou lucro muito baixo. Quando o lucro é baixo, o PL aumenta, não significa que aquela empresa esteja cara, significa apenas que em empresas de valor nós temos muito mais passagens, uma volatilidade bem maior de PL, porque eles têm naturalmente lucros bem menos consistentes, tá? Então isso aí tem que ficar bem claro. Por isso que é importante sempre considerar outros critérios, como o preço sobre o valor patrimonial, que aqui a gente observa 1,2, que realmente é muito baixo, tá? Inclusive, quando a gente vai considerar os setores, de maneira geral, a gente encontra setores bem diversos daqueles que a gente encontraria lá em large caps de maneira geral. Então aqui consumo não cíclico, consumo discricionário, serviços de comunicação, tecnologia da informação tem só uma alocação de 10% nesse fundo aqui, por exemplo. Certo? Então essa daqui é uma alocação que eu coloquei para a Vanguard. Obviamente, temos vários outros fundos de outras gestoras que vão dar para vocês posições eventualmente mais concentradas, menos concentradas em outros países também. Eu trouxe esse VIOV aqui porque ele é uma exposição que existe dentro da Vanguard, tá? Nós não temos muito a outras geografias de maneira geral. E depois nós temos dois fundos de renda fixa de maneira também ligada ao Tesouro Americano, mas também a títulos corporativos. É um fundo da Vanguard de short term, para gestão de caixa principalmente, 0,04% de taxa total. Então ele vai investir em um índice da Bloomberg e de títulos de 1 a 5 anos, tanto governamentais como também ativos que são corporativos. Então quando nós vamos ver a composição, investe em 2.700 títulos praticamente, né? E aqui a gente vai ter um prazo médio de aproximadamente 2,6 anos e hoje ali um yield, né? Ou seja, um juro teórico que você receberia de 5,1%, que é muito próximo ali do Tesouro Americano hoje. Quando a gente vai observar, ele investe 70% em Tesouro Americano e o resto em títulos corporativos, né, debentures de maneira geral. Nós temos também um outro fundo que é um fundo irlandês, nesse caso aqui somente de Tesouro Americano, de um prazo um pouco mais curto, de 0 a 1 ano, né, embora não seja de floating rate, de taxa flutuante, ele é um fundo de 0 a 1 ano, então ele tem um prazo curto, portanto também tem muito pouca volatilidade e também aqui o racional é muito parecido, né, então 0,05% de taxa.
E aqui a gente observa, né, ali o número de apenas 92 bonds, porque de fato é apenas tesouro americano, não tem tanta necessidade de ter ali milhares de títulos dentro desse fundo aqui. E a gente vai observar a listagem também, ali você tem a alternativa de comprar em Londres, né, na Bolsa de Londres, em dólares, pelo código VDST, em euro também ali na Bolsa alemã, né, pelo código VUCF, e na Bolsa italiana em euro também pelo código VDST. Lembrando que se você comprar em euro, na prática você estará pegando seus euros e transformando em dólares. Então a sua exposição cambial será o dólar, certo? Então esse aqui é um panorama geral que eu gostaria de trazer para você. Lembrando que quando a gente observa esse diagrama aqui, a gente observa o quê? Que você não é obrigado a montar essa carteira. Pelo contrário, eu apenas trouxe exemplos de fundos para você conseguir fazer uma alocação apenas na Vanguard, porque é uma gestora que muitas pessoas gostam, que muitas pessoas têm uma estima, e não tem como negar o fato de que a Vanguard mudou o paradigma total, né, do mercado financeiro global, pelo fato de baixar muito as taxas de administração. O Bogle de fato era uma pessoa muito focada no investidor, e é essencial que a gente perceba isso, até porque todas as taxas realmente são ridiculamente baixas quando a gente percebe ali o benefício que é você ter uma carteira global em todas as classes de ativos praticamente, pagando taxas muito baixas. Então se você gostou desse conteúdo, dá um like e não deixe de se inscrever agora no nosso evento, dia 27 de junho, a Jornada do Investidor Global, para que você de fato possa se aprofundar nos seus investimentos globais e não perca mais tempo analisando o balanço de empresa, tendo uma vida muito mais tranquila e muito mais confortável, certo? Então se você gostou, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!